dia prestar culto aqui, cantar, até oramos. O nosso objetivo é a questão de que salvação. Eu tenho prestado atentamente a oração do Pai Giriade. E ano, na coisa ohawa mahalele, e tudo na hawele lá o kiwi é para o que salvar? É isso. Então, se nós nos preocupamos com a questão da santidade, se nós nos preocupamos com a questão da igreja, o nosso objetivo, queremos herdar os reinos dos céus, queremos ser salvos. Mas agora, temos que compreender uma coisa. Qual é a história dessa salvação? Será que essa salvação, pese embora a salvação foi concretizada aqui no meio, foi concretizada aqui com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas será que antes de Jesus Cristo vir aqui, não houve salvação? Alguém pode me contar um pouco da história de salvação do Antigo Testamento, se existe alguém? De uma forma muito resumida. E vamos ser diretos também. Poderá existir alguém? É? Sim, diga, meu irmão. Então, no Antigo Testamento, a salvação era mediante a oferta de sacrifício. Quando você cometesse pecado, você deveria levar um animal, aquele animal que você mais estima, um animal que acha que esse é bom. Você deveria ir para aqueles sacerdotes e automaticamente faziam uma oração mediante aquilo. E aquele como quando subisse ao céu, então eles já ligavam que você estava salvo, já estava perdoado. Salvo era resgate. Num caminho você está em perigo, uma certa coisa, e você tem que levar para algum lugar. Então era uma maneira como resgatar. Muito obrigado. Alguém tem uma ideia contrária dele sobre a questão da história de salvação lá? Alguém tem uma ideia contrária? Irmãs não falam. Muito bem. Muito obrigado, irmão Levi. Na verdade, o que o irmão Levi está a dizer em relação à salvação, naquela altura, esta questão de fazer sacrifício não era para salvação. Não era para salvação. Essa questão de fazer esse sacrifício era apenas para permitir que você tenha comunhão, ou seja, você seja aceito por Deus, não porque você está salvo. Isto por quê? Quando aconteceu aquela queda no Jardim do Éden, não é? Em que Adão e Eva pecaram, desobedeceram e foram expulsos do jardim. Naquele momento que eles cometeram, vejam só que a história diz que no começo estava tudo bem. Deus passeava no jardim, falava com eles, eles faziam toda aquela comunhão com Deus, até com os animais. Mas de repente, por causa daquela desobediência que eles fizeram em comer o fruto de conhecimento de bem e do mal, é aí onde acontece o problema. Significa que nosso Deus não queria que nós conhecêssemos o mal. Eu vejo alguém a dizer assim: graças a Deus eu conheço bem o mal. Você descobre. Mas isso é graças a Deus mesmo. Graças a Deus eu sei o bem e o mal. Consigo reconhecer o bem e o mal. Isso é graças a Deus? Não. Amados, é graças a Deus? Não. Deus queria que você conhecesse o mal? Não. Isso é graças ao Satanás. Porque o fruto aqui, o fruto proibido, é esse de conhecimento de bem e do mal. Mas sim, apenas devem comer o fruto do conhecimento do bem. Apenas. Era para não existir o mal aqui. Então, para Deus, o bem é o bem. O mal é o mal. O bem e o mal é o mal. Amém? Amém. Deus não queria que nós conhecêssemos o mal. Então, quando aconteceu essa situação de sacrifício,
onde é que começa? Eles arranjaram folhas aí para cobrir-se, não é? Porque eles estavam o quê? Estavam nus, estavam sem roupa, já tinham vergonha. Significa, antes disso, eles não tinham essa vergonha e começaram a ter vergonha. E nós ouvimos que Deus passou ali e fez algumas perguntas. Por que vocês se esconderam? Ele disse, nós fizemos aquilo que não devíamos fazer. Estamos nus. Como? Então, depois daquela situação, Deus disse não. Não aceitou aquelas folhas. Onde é que começa o sacrifício? Deus vai matar o quê? Mata animais, não é isso? E aquelas peles é quando Adão e Eva começam a fazer o quê? A vestir. Significa tiram aquelas folhas. Então, a partir dali, a Bíblia diz que Deus não abandonou, continuou ainda a fazer o quê? A cuidar. Mas não significa que eles estavam salvos. Não estavam salvos. Eles ainda esperavam a salvação. Apenas essas coisas de sacrifício, eles começaram a fazer para apenas terem uma aceitação diante de Deus, para poderem falar com Deus e não para serem salvos do pecado. Porque esse pecado é original. Por isso nós somos pecadores. Não só porque pecamos todos os dias, mas por causa do pecado que nós herdamos desde Adão e Eva. É mais ou menos assim como aconteceu. E depois ouvimos que Deus arrependeu-se de ter criado o homem, não é? E decidiu o quê? Decidiu destruir. Mas Deus olhou para a terra e viu que havia um homem que pelo menos Deus achou que graça. Quando alguém diz Deus achou graça, está a dizer que ele não tinha pecado? Está a dizer que ele viu que ele pelo menos era favorável. E eu quando manda aquele dilúvio, mas ele primeiro recebeu instruções, tens que fazer a arca, tantos metros, não sei o que largura. Ele fez aquilo, até antes anunciou primeiro, mas Deus deu instrução. Tem que levar um par de cada animal. Tudo isso estava-se a preparar uma salvação agora. Porque Deus queria que destruísse aquilo que estava estragado para as coisas voltarem ao seu normal. Então ele pensou assim de que, qual é esse que foi achado graça na terra? Noé. Então disse, Noé, é possível que com Noé as coisas voltarem ao normal. E fez assim, deu os dias, as pessoas ouviram da mensagem e nós ouvimos que as pessoas até rejeitavam, negavam, insultavam. Quem é você? Barbas sujas, seu velho, muitas palavras. E mais outras, né? Mas veja como ele tinha fé, ele acreditou, ele tinha essa certeza de que essa coisa ia acontecer. A fé, nós falamos aqui, o irmão falou sobre a fé aqui. Você acreditar das coisas que poderão vir a acontecer ou que acontecem, mas mesmo sem você fazer o quê? Sem você ver. É isso. E aconteceu assim, chegou o dia, começou chuva. As pessoas que insultavam começaram a ver que de fato, na verdade, afinal era real. Esperou ver primeiro. Mas ele foi informado. Esperou ver. E assim aconteceu. A Bíblia diz que foram quantos dias ali de chuva? 40 noites. 40 dias. Amém? É pouco? Nada. É muito. Um mês. É muito. Então ali tudo foi destruído. Mesmo se você sabe nadar, sabe respirar, não é possível você ficar 40 dias na água, você a fazer esse exercício. 40 Mentira. noites. Esse todo o tempo era para tudo mesmo ser destruído. Mesmo uma árvore ficar 40 dias a chover ou por baixo da água. Essa planta vai fazer
fazer o quê? Vai morrer. Vai desaparecer. Então ali tudo desapareceu. E a Bíblia mostra novamente que depois de parar, né, aquele dilúvio, é quando Noé saiu e a sua família. Foram salvos ou não foram? Foram salvos. Foram salvos. Agora, no momento em que Deus pensou que agora as coisas vão andar bem, já não anda bem. Começa o pecado aí. Nós já ouvimos que Noé, uma vez, certa vez, bebeu, ficou bêbado e dormiu o quê? Dormiu com roupa? Dormiu nu, sem roupa. Mas acha que Deus ficou feliz com isso? Não. Deus não ficou feliz. E veja só como Deus faz a coisa. Quem viu foi o filho dele mais novo. O filho dele mais novo viu o pai sem roupa. Mas o pai, quando acordou, deu-se em conta que ontem eu estava bêbado e dormi sem roupa. Você já imaginou as pessoas bêbadas quando bebem e dormem sem roupa? Quando recuperam a memória, ele sozinho, mesmo se alguém lhe ver, já começa a sentir vergonha. Ei, não me viram. Mas nessa altura, já tinham visto Noé com seu próprio filho. Foi informar o assunto aos seus irmãos, 12 irmãos, e os 12 irmãos o que fizeram? Levaram lençol e de costas foram cobrir o seu pai. E a maldição veio para quem? Veio para Noé. A maldição veio para quem? O filho. O filho Mais novo. que viu o pai nu. E aí foram acontecendo várias coisas até então chegar o tempo em que Deus vai imigrar o Abraão. O Abraão nós conhecemos que é o pai de quem? Pai Das nações. a humanidade, não é isso? Sim. É pai da humanidade. Nós fomos abençoados, foi por causa de Noé. Fomos abençoados por quê? Abraão. Por causa de Abraão. É aí onde começa a situação. O pecado não acabou, ao contrário, começou a fazer o quê? A piorar. A piorar, começou a piorar. Nós já vimos essa história da Babilônia, lá onde estava o rei Nabucodonosor. Ouvimos essa história toda. E vimos de fato que ali o pecado ainda continuava a piorar. As pessoas até pensarem assim, construir uma torre para eles terem aquela fama de que esses homens, na verdade, são homens mais que Deus. Mas Deus não permitiu isso, acabou destruindo, confusionando as línguas. E é ali que cada um começou a ironia, porque a língua que as pessoas falavam, ele não entendia. Olha, leva esse tijolo, fazer aqui uma fiada, não está a entender. Quem confusionou foi quem? Deus. Por causa do pecado, ainda começou a continuar. Mas Deus ainda preparava uma salvação definitiva. Mas durante esse período, Deus estabeleceu esses meios em que as pessoas deviam fazer um sacrifício, ou era holocausto, tudo isso para serem aceites por Deus, para apenas terem comunhão com Deus, não para serem perdoados dos seus pecados, porque esse pecado já estava marcado. Então, por isso nós ouvimos no Antigo Testamento, fazia isso, aquilo, quando você quisesse confessar o seu pecado, tinha que ir lá no templo com um cordeiro, né? Um cordeiro que significa um animal um animal que seja macho, né? É isso, né? Macho e puro, que não seja Contaminado, coxo. exatamente o coxo. E lá, o que acontecia? Chegava lá, você tinha que pôr a mão na cabeça daquele... Quer dizer, aquilo era para aceitação sua diante de Deus. O que significa que depois do sacerdote fazer aquela toda cerimônia, aquele animal era o quê? Era morto, não é isso? Matava, sacrificava. É esse sacrifício então. Significa que quem ia morrer é você. Então, preferiu-se matar um animal puro.
inocente, limpo. Para te justificar, você que é o que? Sujo. E assim acontecia. Era apenas uma justificação, só para você ser aceito. E assim acontecia até começar a mexer, ainda à espera de uma salvação definitiva. Mas agora, a linha B, qual é a base do começo da salvação? Por que Deus agora decide dizer, não, eu tenho que salvar o meu povo? Alguém tem uma resposta aí? Qual é a base do começo da salvação? Amado secretário do grupo A, qual é a tua ideia? Onde é que começou? Por causa do que essa situação de poder... A base, onde é que começa a salvação? Qual é a base? O fundamento que Deus usou. Qual é a sua ideia? Na minha ideia pessoal, no momento que ele destruiu aquela terra ali, mandou Noé para que pudesse fazer aquela arca para se salvar. Mas também nesse instante em que começou também a surgir alguns problemas, existiram também alguns homens que faziam a vontade de Deus. Então, ele viu que também não poderia destruir a terra de novo. E aqui também existia um outro método que ele disse. Não me lembro do versículo, mas é quando ele trouxe uma condição que a salvação já é individual. Por meio do quê? Por meio da fé. Sim. Amém. Obrigado. Muito obrigado pela ideia. Mas vamos diretamente na Bíblia para encontrarmos pelo menos uma resposta. João 3. Quem tem a Bíblia, João 3, e ler o versículo 16. Em nome também gostaria que alguém pudesse ler em nome. João 3, 16. A palavra de Deus diz o seguinte: Deus te ama como tu cabeçada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Amém? Amém. Outra versão? Quem tem outra versão diferente? João 3,16. Outra versão. João 3,16. Ele não é, sim. Eu não vou começar para mim hoje. É? Identificar, não vou começar por 16, sim. Vou começar por 14. Ah, ok, tá. Tá bom, tá bom. Por 3. Mose akamea enoa yele mtapani. Hii hapo wanakulia huyu mwana amutu akameiweno. Huyu otene anamromela yao ekaleno okumi wotima. Sasa kuluku akela wakulisha ilapo ya laki. Arihiha aba hamanawe moharu. We ordered yao anamromela ehimele mto ekaleno okumi wotima. Tiwi mtuku amrume anawe welaponi ya laki we atoi elapo ndoko we atoi elapo mto wi yeyo ebulushiwe mayo mutio anamromela yo anatoriwa mto wale asinamromela. Amém? É isso aí. Está aí a base do começo em que Deus quer salvar a humanidade. A Bíblia diz aqui que foi por causa do amor. Amor a quem? A humanidade. Significa que se Deus não tivesse esse amor, nós não seríamos o quê? Salvo. Não seríamos salvos. Porque nós merecíamos o quê? Condenação. E aí, no 17 diz, não foi para condenar o mundo, que Deus agora enviou a Jesus. Mas para fazer o quê? Para que possa Ser salvo. salvar. Amém? Amém. Então, a base, o começo desse programa em que Deus quer salvar o seu povo é através do amor. Amor. Podemos ir a outra pergunta?
Vamos a outra pergunta. As questões depois no fim vocês vão. Isso estará anotado. Vamos para outra questão. Onde é que podemos explorar a salvação? Essas perguntas que vocês estavam a escrever. Onde é que podemos explorar a salvação? Amados irmãos, será que para nós sermos salvos precisa irmos na faculdade? Não. Para nós explorarmos essa salvação, o que é que nós devemos fazer? Onde é que podemos recorrer? Alguém tem uma ideia? Irmã Elisa. Eu só falei, não sei se está. Sim. Não percebi? Ah, tudo bem. Indica lá então alguém para te ajudar a resposta. Aí mesmo, nas irmãs, indica lá. Irmãs queridas. Sim, irmãs queridas. Onde é que podemos explorar a salvação? Não tem ideia. Aponta lá alguém que tem ideia. Amado secretário, de onde? Temos muitos secretários. Ah, do departamento, né? Amado Juvencio, onde é que podemos explorar a salvação? Na sua ideia. A batata é quente, né? Sim. No meu ponto de vista, a salvação nós podemos explorar mediante, primeiro, o contato que nós fazemos para com Deus por intermédio de oração. E segundo, participando em orações com os nossos outros irmãos nas igrejas. Acho que... Sim. Termina. Partilhando cultos, né? É isso, né? Sim, termino até aí. Muito obrigado. Obrigado. A ideia é essa. Sim, amada presidente. Bem, eu tenho uma ideia em mente. Eu acho que nós podemos explorar a salvação do Filho de Jesus Cristo. Exato. Porque ele é quem veio, deixou o trono e desceu para a terra para poder salvar a humanidade. Então não há um outro lugar onde nós possamos chegar e encontrar essa salvação, senão pode poder. Amém? Amém. Sim, diga, irmão Levi. Eu queria acrescentar a ideia da irmã. Sim. É que nós acabamos de ler um versículo na Bíblia que já, por outra parte, poderia ser própria resposta. Aqui diz: o Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que aquele todo que crê tenha a vida eterna. Significa que você crê em Jesus e faz as obras que Deus Jesus ensinou, você será salvo. Única maneira, se nós vamos à igreja fazendo boas obras, é porque nós somos ensinados por Jesus Cristo e vamos fazer Cristo. Quando a gente vê o Deus faça isso, então nós estamos a seguir o exemplo de Jesus. A nossa guia para chegar lá é só a fé e boas obras que Jesus enviou. Porque Ele que vai nos testemunhar se vamos entrar nas portas do céu ou não. Ok. Muito obrigado. Está certo. Muito obrigado pelas vossas ideias. Na verdade, amados irmãos, vamos lá ler aí Atos 4, 12. Alguém pode ler aí muito rapidamente? Amém. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre nós, os homens, pelo qual devemos ser salvos. Amém? Temos que respeitar pontuações aí, hein? Atos. Atos 4, 12, para entendermos o conteúdo. Outra versão? Onde é que nós podemos explorar a salvação? Onde é que nós podemos encontrar a salvação? Será que se nós irmos na escola vamos ser salvos? Será que se nós irmos em outras instâncias, o que eu quero saber aqui, onde é que nós podemos ir ou o que é que nós podemos explorar para nós termos esta salvação? De fato, a resposta é Sim. nós podemos alcançar a salvação por meio
de Jesus Cristo. A Escritura foi clara. Diz, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. A resposta é muito clara. Amém? Então, pode crescer aí com Atos 4:12. Depois temos aí Lucas 24, 25, 27, não é? 25, 27 é uma mensagem de Jesus aos dois jovens a Emaús, aí, que viajavam a Emaús, que iam participar lá à festa em Jerusalém e assistiram aquilo tudo que aconteceu com Jesus Cristo. 44, 47 também de Lucas, também fala sobre o mesmo assunto. Vamos ler 2 de Timóteo 3, 2 de Timóteo 3, 15, 16. 15, 16. Quem 2 de Timóteo 15, 16. Desculpa. 3, 15, 16. O que é que diz? Assim diz a revelação. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? Então aqui, tudo isso que nós estamos a falar, aqui o que se respondeu, o que significa, para nós explorarmos a salvação, nós apenas temos que recorrer a Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo fala-se aonde? Fala-se na Bíblia. Não é só a Bíblia, toda a Sagrada Escritura fala acerca de Jesus. Então é lá onde nós temos que explorar a salvação. É lá onde se fala de Jesus. Quem é Jesus? O que veio fazer Jesus? Por que veio fazer isso Jesus? Então, quando nós buscamos esse conhecimento, estamos a explorar essa salvação. E aí acontecem muitas coisas na sua vida.